Pastor, eu errei, eu falhei, eu pequei, e agora o que fazer? Seja muito bem-vindo ao canal. Antes de nós entrarmos nesse assunto, eu já vou pedir a você, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, manda para todas as pessoas. E se você não é inscrito, você tem que se inscrever neste canal, que aqui é vídeo falando sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia. Então se inscreva, que você vai ter a vida muito abençoada. Amém? Para começar, quando você aceita Cristo Jesus, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você não se transforma em um robô. Você não se transforma em alguém que não tem vontade de pecar, que não tem vontade de errar, que não tem vontade, que muitas das vezes não é tentado a vacilar, a perder o rumo, a se perder. Não. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você se torna alguém justificado pelo sangue de Jesus. Ele te limpa de todo o pecado. Vou explicar bem para você entender. Quando a sua vida pertence a Jesus, quando você toma a decisão de entregar a vida a Jesus e passar pelas águas do batismo, você se torna uma pessoa que está declarando uma guerra contra o pecado. Por mais que, por enquanto, que no arrebatamento nosso corpo será transformado, por mais que você esteja vivendo em uma carne pecaminosa, por mais que você esteja vivendo em uma carne que tem tendências 24 horas para errar o alvo, para pecar, para fazer a vontade da nossa carne, do nosso coração, por mais que você esteja nesse corpo que é fadado ao erro, você tem agora uma responsabilidade de lutar contra as suas vontades, lutar contra os seus pecados, porque Jesus disse: quem quiser vir após mim tem que negar a si mesmo. Então, o que é negar a si mesmo? Eu tenho vontade, mas não vou fazer. Eu sinto vontade, mas por amor a Cristo e por obediência à palavra, eu não vou fazer. Então, se tornar um cristão, se tornar alguém que luta todos os dias, porque é isso, é você declarar uma guerra contra o pecado, contra as coisas erradas, contra a injustiça, contra tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, primeiro ponto, vamos lá. O que fazer se você peca? A Bíblia nos fala lá em primeira carta de João, capítulo 2, que ele trata de uma forma até carinhosa, fala: filhinhos, não pequeis. Existe uma regra no Evangelho de não pecar, de não errar, de não ceder ao pecado. Existe uma regra, e devemos essa regra obedecer, de não se bandear para o lado do erro, para a injustiça, para a promiscuidade, para as coisas erradas. Então, existe uma regra: não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Só que, muitas das vezes, vai acontecer de você não conseguir. Porque a carne é fraca. O próprio Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Existem momentos que você não vai conseguir. Você pode deslizar, você pode cair. E já vou abrir um parênteses aqui, que existe uma diferença de pecado e de iniquidade. Pecado é quando a gente vacila, quando a gente erra, quando a gente luta para não errar, mas a gente não consegue, a nossa força é pequena e nós erramos do mesmo jeito. A iniquidade é quando o pecado já está enraizado no coração. A pessoa sabe que é errado, a pessoa sabe que ela vai errar e ela não tem temor nenhum para pecar, ela não tem temor nenhum para errar o alvo. Então, isso é iniquidade. A iniquidade que esfria o coração das pessoas, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriarão, são isso, pessoas que sabem que está no erro, mas eles não querem se consertar. Não querem tomar um rumo, eles querem viver a vida dupla, dizendo que serve a Deus, mas porém ele tendo um desejo e sem freio para as coisas do inimigo. Então, quando você erra, quando você peca, não estou falando de iniquidade, de gente que sabe que é errado, mas faz isso
porque ele quer mesmo, mas quando você vacila, quando você luta, e muitas das vezes o diabo passa uma rasteira em você, o pecado passa uma rasteira em você, aí você fica, meu Deus, o que fazer? Deus não vai me aceitar de novo. Deus não vai me acolher de novo. Deus não vai me oferecer uma chance de novo. Esse vídeo aqui eu gravei para você entender. Por mais erros que você tenha cometido, por mais pecados que você tenha feito, por mais coisas que você tenha realizado, pastor, eu lutei, não consegui, deslizei. Não é o fundo do poço. Não é aí para você o ponto final. Ainda tem uma história. Se nós não se arrependermos dos nossos pecados, o Senhor, ele ouve do céu, ele perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra. Então, a palavra de Deus nos dá margem suficiente para nós sermos abraçados por Jesus. Só que a gente vive um evangelho que não é um evangelho bíblico, é um evangelho religioso, sistemático, que a religião colocou. Porque a religião, quando você erra, ele te exclui e põe para fora. A religião, quando você erra, eles pisam em cima de você. Não estou falando de disciplina, não estou falando de correção. Eu estou falando de pessoas que não prestam mais para determinadas igrejas, para determinados pastores, para determinados lugares. Porque errou, porque pecou. Mas isso aí, irmão, está fora do evangelho. Está fora do evangelho. O evangelho é acolhimento. Você errou, você pecou. Lembra aquela passagem da mulher adúltera? Aquela mulher foi pega em ato de adultério, levaram ela até Jesus para ver o que Jesus falava, né? Eles queriam pegar Jesus nas suas próprias palavras. E quando ela estava lá perto de Jesus, a Bíblia vai dizer que cada um estava com uma pedra na mão. Aí Jesus falou assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que todos começaram a olhar para si mesmo e foi saindo de um em um, foi saindo do mais velho até o mais novo. Não ficou ninguém. Aí Jesus olha para ele e fala assim: cadê os seus acusadores? Aí ela falou assim: não, todos foram embora. Aí Jesus falou assim: não, então não vai ser eu que vou tacar a primeira pedra. Vai em paz e não peques mais. Existe uma regra no Evangelho: filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Mas se porventura você cair no pecado, não na iniquidade, que você peca consciente, premeditadamente, quando se você desliza no pecado, ainda há esperança para você, irmão. Ainda há esperança. Deus ainda quer te acolher, Deus quer ainda te abraçar. Então, a resposta desse vídeo é: o que fazer depois que você peca, depois que você vacila, depois que você erra o alvo? É olhar de novo para o Senhor e falar: Senhor, eu vou passar por um período de introspectiva na minha vida, eu quero arrumar tudo aquilo que está errado em mim e voltar de novo a trilhar. Não deixa os seus fracassos e tropeços parar a tua caminhada com Cristo. Mas peça misericórdia a Deus, peça perdão pelos seus pecados, porque Ele quer restituir a sua história. Então, o que fazer depois de pecar? Reconheça que é o começo de tudo, reconhecimento. Reconheça que você errou, tira o orgulho de dentro do seu coração, porque o orgulho atrapalha muita gente. O orgulho te atrapalha a viver as promessas de Deus, porque Deus resiste ao orgulhoso. Sabe o que é resiste? Deus, ele olha e não faz nada. Ele resiste, ele olha e não age. Ele resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, primeira coisa, reconheça os seus erros, conserta, busque a Cristo, porque Ele é capaz de mudar a sua história. Esse foi o vídeo de hoje. Vou dizer novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Só apertar aí, ó, se inscrever, se inscreva, manda para todo mundo esse vídeo. Sabe aquele amigo seu que você sabe que errou, que vacilou, que pecou e está com essa dúvida? Manda para essa pessoa esse vídeo e compartilhe e deixa o seu like. Deus abençoe em nome de Jesus. Fui.